Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje eu entrei um pouquinho atrasado, 2 minutinhos, né? É claro, né? Porque eu estava na outra. Oi, Maria Lúcia, tudo bem? Paz e bem, Maria Lúcia. Né? Eu estava lá na outra live, você sabe disso, né? Que eu estava dando a bênção dos animais hoje, né? Você vê que eu fiz uma roupa para um, outra roupa para outro, né? Um canto para um canto para outro, né? Senão não dava, entendeu? Senão não conseguia fazer duas lives encaixadas uma na outra, né? E aqui eu não tenho, eu tenho aqui ali atrás os cavalos, né? É um quadro que foi pintado para os meus pais, né? E aí a gente está aqui, né? Já estamos começando a outra live. Tudo bem? Paz e bem, Maria Lúcia, bom dia. Né, nós estamos aí agora, nós vamos fazer o segundo momento de acolhimento hoje, né? Fátima, paz e bem. Fátima também teve nas duas lives, né? Maria Lúcia, você tem um cachorro, não é isso, Maria Lúcia? Não é? Coutinho, paz e bem, né? Eu acho super interessante, né, essa nossa realidade, né? Que vocês estavam numa live e estavam agora na outra. Djalma, Doraci, né? A gente acabou de sair. Eu acabei entrando 2 minutinhos atrasados, né? Porque eu tive que trocar. Eu usei os dois cômodos hoje, né? Fátima, muito legal a bênção dos animais. Você gostou, Fátima? Que bom. Gaioso, meu amigo, tudo bem? Paz e bem, Gaioso. Né? Gaioso não viu a bênção dos animais. Eu subi para o IGTV também, né? Se não é a notificação, eu iria perder a dos animais hoje. Ah, Coutinho, não pode, você tem cachorro, né? Entrou mais alguém aqui que eu não sei quem é. Seja bem-vindo, Oles. Isso, você tem gato também, né, Maria Lúcia? Estou entre você e a novena de Aparecida. A novena de Aparecida ganha. Patrícia, é você? Ô, Patrícia querida, você quer dar uma opinião? Quer falar alguma coisa? Daniel Reis, meu amado, seja bem-vindo. A Coutinho é gato, não é cachorro, né? Patrícia, pessoal, vocês não conhecem, né? Patrícia é uma querida amiga do Pastoral da AIDS, sabe, pessoal? A Pastoral da AIDS é a menor pastoral que a gente tem na diocese. João Pedro, paz e bem. Patrícia Narciso, querida Patrícia, né? Então, pessoal, inclusive é o seguinte, eu subi para o IGTV a bênção dos animais, tá? Algarte também entrou nas duas, né? Hoje eu resolvi fazer uma abordagem um pouco diferente das nossas leituras habituais. Hilda Inês? Hoje cheguei no horário, diz o João, verdade. Hilda Inês? Eu não estou sabendo quem é, mas é bem-vinda, Hilda. Mas sabe, pessoal, a gente deu a bênção dos animais, né? Saímos da live do bênção dos animais e viemos para a live, né? O momento bom samaritano. Mas assim, se alguém perdeu a bênção lá, no final aqui eu dou uma bênção de novo para os animais, sabe? Porque eu gosto muito da bênção dos animais. Os animais, eles são muito importantes para as pessoas, né? Então eu faço questão de dar essa bênção, tá? Então, se alguém por acaso perdeu e estiver na live, não tem problema. Que a gente hoje dá uma segunda bênção para os animais. Sabe quando a gente sempre fez isso lá na paróquia?
A gente não fez esse ano porque gera muita aglomeração. E não está na hora de gerar aglomeração, né? Nós que somos preocupados com a vida do ser humano, a gente não quer aglomeração. Mas eu não vou... Lá a gente, de vez em quando, a bênção durava 30 minutos, eu ficava lá às vezes 1 hora, porque chegava alguém já no finalzinho, já... né? E eu ficava dando uma bênção, outra bênção, porque acho que é bonito, acho que é legal, sabe? É legal a gente querer bem aos nossos animais, né? Bom, pessoal, daqui a pouquinho eu vou começar com a leitura do Evangelho de hoje. Hoje, como é domingo, eu só leio o Evangelho, mas a gente vai refletir um pouco, eu vou trazer um pouco das outras leituras, tá? Para que a gente não se esqueça, não perca a dimensão do conjunto das leituras. Quando eu faço a celebração da palavra lá na igreja, ou na capela, né? E aí eu faço todas as leituras, porque tem pessoas, inclusive outras, para ler. Quem sabe um dia desses a gente não faz, né? Quando acabar essa loucura toda, a gente não faz uma live que é uma celebração da palavra, né? Tia Ana, paz e bem, né? Bom, vamos começar, pessoal, vamos nós, vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai essa outra palavra. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas. Construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo para tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando a vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. E esta é a palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, né, entrou aqui a Diane. Paz e bem, Diane. Tudo tranquilo? Pessoal, hoje é dia de São Francisco de Assis, né? Oi, Maria Alice, paz e bem. Hoje é dia de São Francisco de Assis. E ontem o Papa Francisco nos deu uma nova encíclica, Fratelli Tutti,
sobre a fraternidade e a amizade social. Paz e bem, Maria Alice. Paz e bem, Canil Alto da Alice. Canil Alto da Alice, pessoal, é o Manuel, né? Moema Sampaio. Seja bem-vinda, Moema. A arrogância não pertence ao povo do reino dos céus, diz o Gaioso, né? Bom, pessoal, quando você olha as leituras de hoje, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeira coisa, a gente tem que falar algumas coisas para as pessoas entenderem, né? Vinha tinha um sentido para o povo judeu. A casa de Israel, o povo de Israel, porque Israel não é um país na Bíblia, é um povo, é uma casa, um conjunto de famílias, né? Essa realidade que a casa de Israel era comumente apresentada como uma vinha. Tá? O povo daquela época era um povo essencialmente rural e eles sabiam que era uma vinha, uma plantação de uvas. Tá? E aí, pessoal, é muito interessante porque você tem uma realidade à parte, né? Lá na primeira leitura, Isaías fala de uma vinha. Ele fala assim, um amigo meu, né? Ele achou uma vinha num lugar fértil. Ele limpou, cercou de pedras, fez um largar. Largar é um local que se amassa a vinha, né? Explantou a melhor vinha, colocou uma torre, fez tudo do bom e do melhor, mas deu uva selvagem. Uva selvagem é uva azeda, é uma uva com gosto horroroso, né? Vitinho, paz e bem, querido. E aí ele diz assim, por que aconteceu isso? O que houve? O que deu errado? Né? E a gente entende muito bem o que deu errado no finalzinho da primeira leitura. O que deu errado? Ele esperava frutos de justiça, e eis a injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. O que Deus tem para o mundo, o projeto que Deus tem para o mundo, de uvas extremamente doces, das melhores uvas do mundo, e Ele deu tudo para que isso ocorra. Mas Ele quer que a gente viva na justiça e na bondade. Entendem isso? Ele quer que a gente viva na justiça e na bondade. E como é que a gente obtém isso? Qual é a melhor forma da gente buscar isso, né? É interessante que Paulo fala sobre isso. Se vocês forem lá na segunda leitura, né? Ele fala que vocês não se perturbem com nada. Coloquem todas as suas necessidades na mão de Deus que vai ser resolvido. Mas ele pede uma coisa àquela comunidade dos filipenses. Quanto a vós, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e honroso. Pessoal, o que é isso? É você justamente se dedicar a produzir no mundo aquilo, né, que Deus sempre quis desde o início. É que você crie na humanidade os frutos bons. E quais são os frutos bons? São os frutos de justiça. Através do quê? De obras boas, né? Obras de bondade. Se vocês olharem bem, oi Sheila, paz e bem. Se vocês prestarem atenção, né? O que você tem em Filipenses, no Novo Testamento, está intimamente ligado ao que você tem lá em Isaías, no Antigo Testamento. A mensagem é uma só, né? A vinha do Senhor, que é a casa de Israel,
é a vinha aonde impera a fraternidade entre nós. Oi, Simone, paz e bem, filha. Ou seja, o local aonde nós realmente queremos o quê? Queremos ser fraternos. Fraternos é sermos irmãos, irmãos e irmãs. Nós devemos pensar que para a gente realmente ter uvas doces nesse mundo, nós precisamos partir do princípio que a fraternidade é a nossa saída. Né? E aí é muito interessante, porque essa leitura mostra muito do que, a leitura do Evangelho mostra muito do que nós vivemos hoje. Né? Vocês observem que Jesus está falando com a camada mais respeitada da sociedade, os sumos sacerdotes e os anciãos. Esses aí eram os suprassumo da sociedade. Os sumos sacerdotes é o que tem de mais importante na religião judaica. E os anciãos do povo são o que tem de mais importante na sociedade, vamos dizer, civil, que eles têm ali. Então, ali está a nata da religião e da sociedade diante de Jesus. E ele pergunta por uma vinha, ele fala sobre uma vinha. Né? E esse povo não devia ser muito esperto, não. Porque se eu fosse um deles, se Jesus começasse a falar dessa vinha, eu dava um jeito de desaparecer do mapa. Porque eles são judeus, eles já ouviram isso aqui, já se lembraram de Isaías. E olha que coisa interessante, né? Porque ele arrenda, ele empresta aquele terreno mediante um pagamento da sua produção. Isso é arrendar, eu te dou o terreno, você produz, mas uma parte eu vou pegar depois. Né? E ele pega isso e faz o seguinte acordo, eu vou receber depois. E como é que se trata os empregados? Você mata empregado, espanca empregado, apedreja empregado. O dono da terra olha assim, não, eles fizeram uma besteira, eu vou dar uma segunda chance. Eles vão lá e novamente escolhem a violência, escolhem a ganância, eles esquecem a fraternidade. Esse dono da vinha ainda pensa assim, não vou desistir deles, eu vou tentar mais uma vez, eu vou mandar o meu filho. Né? E aqui, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, quando ele manda o filho, é como se ele fosse ele próprio. Né? Uma das interpretações que você tem para filho na Bíblia é alguém que é muito próximo de você, muito parecido com você, não necessariamente seu filho, mas aqui nesse caso era o filho mesmo. Então eu vou mandar o meu filho para lá, e os caras são tão gananciosos que eles preferem matar o filho do que dar o que deviam. E pessoal, essa é um pouco o retrato da nossa sociedade hoje, né? Uma sociedade, eu acho chato falar isso, mas eu tenho que falar a verdade para vocês, senão eu vou faltar com a profecia. Nossa sociedade está se tornando uma sociedade violenta, uma sociedade onde as pessoas acham que vão resolver as coisas na base da força. Tia Bebete, paz e bem, tia Bebete. Nossa sociedade, as pessoas querem resolver na força. Elas querem impor as coisas. A nossa sociedade está pondo em risco toda a vida. Né? É até uma coisa que me chama a atenção, que hoje nós estamos celebrando São Francisco de Assis. E como eu falei lá na Bênção dos Animais, São Francisco é o pai da ecologia integral. Né? A ecologia integral, que é uma novidade no século XXI, já era feita por São Francisco de Assis no século XIII. Mas, Bernardo, como assim?
São Francisco de Assis, ele já vivia um entendimento da criação. Ele sabe que a criação é uma coisa só. Né? Ele não separa o ambiente dos animais, o ambiente, os animais do ser humano, é tudo uma coisa só para ele. Todos são irmãos dele. Todas são irmãs dele. Né? São Francisco olhava para um cachorro e dizia, meu irmão cachorro. São Francisco olhava para o sol e dizia, meu irmão sol, minha mãe terra. Né? São Francisco agradecia o irmão vento, bendizia a irmã água, conversava com os irmãos pássaros. Notam isso? Né? É inacreditável ele falar isso no século XIII. Mas ele não acaba aí. Ele não acaba aí. Ele era um homem que se preocupava com os homens e mulheres. Né? E aí a gente vê que a nossa sociedade hoje, que é uma sociedade de preconceito, que é uma sociedade que marginaliza e que exclui, e nós vemos São Francisco de Assis indo ao encontro do irmão mendigo, levar comida, ir ao encontro do irmão doente, levar tratamento, ir ao encontro do seu irmão leproso. Os leprosos na época eram jogados fora da cidade para morrer à míngua nos campos e longe das plantações. E ele ia lá cuidar dos irmãos leprosos, enfaixar as feridas, trocar os panos, né? Muito interessante como São Francisco amava os animais. Fátima, São Francisco amava toda a criação. Ele não fazia nenhuma diferença entre nenhum ente da criação. Para ele, ele amava o homem, a mulher, o animal, o vento, a árvore, tudo para ele era amor. Ele vivia esse amor. E nessa época de violência, de agressividade, de guerras e guerras, eu quero lembrar que São Francisco viveu na época de uma guerra terrível, que era as cruzadas. E São Francisco queria a paz, porque ele achava que era essencial a paz para o mundo. E ele, como ele entendia que todo homem era seu irmão, toda mulher era sua irmã, que toda a natureza era sua irmã, ele tomou uma atitude absolutamente inimaginável. Ele, sem posse, sem dinheiro, sai da Itália e vai para o Egito. Para o Egito. Falar com o califa do Egito, que era um dos grandes líderes religiosos daquela época. Ele não tinha dinheiro para ir lá. Ele não tinha os meios necessários para ir lá. Ele não falava a língua do lugar. E ele ia para um povo que tinha outra religião e outros costumes. E aí você fala, mas ele não tinha medo, ele não ficava preocupado. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai vossas necessidades a Deus, como dizia Paulo aos Filipenses. Ele foi lá se encontrar com seu irmão califa e pedir a paz, e buscar a paz, e tentar a paz. Hoje, mais do que nunca, nós temos que escolher que fruto nós vamos dar ao Senhor. Qual doce será a nossa uva? A nossa uva, para ser doce, ela tem que ser fruto de justiça, de amor. Nossas obras têm que ser obras de bondade. E nós só conseguimos isso como? Através da fraternidade. É por isso que o Papa Francisco nos deu ontem Fratelli Tutti, todos irmãos. Eu vou dizer para vocês que eu preferia que ele chamasse todos irmãos e todas irmãs, ou todos irmãos e irmãs, mas eu entendo toda a questão em volta, e eu entendo também a necessidade de ter um título para essa encíclica.
Mas mais importante que o título da encíclica é que nós leiamos o seu conteúdo. Eu vou dizer para vocês que eu li muito pouco até agora, consegui ler 5 páginas, tá? Hoje eu tive muito ocupado, só consegui ler 2 páginas hoje. Ontem eu consegui ler 3. Né? Eu vou ter que dar um jeito, amanhã eu vou ter que ler mais, porque são 117 páginas, mas o tanto que eu li, tem coisas lindas, maravilhosas nesse tanto. É momento da gente aprender muito, e é momento da gente decidir claramente que uva nós queremos dar ao Senhor. Se nós queremos dar uva doce, nós precisamos que sobre fraternidade no mundo, tá? Que sobre amizade no mundo, que sobre justiça no mundo, para que a gente possa fazer jus à vinha que o Senhor nos deu. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje para vocês era isso, né? Eu não sei se alguém que está aqui tem algum animal que não recebeu a bênção, né? Eu não sei se alguém que vai assistir depois pelo IGTV ou pelo YouTube não recebeu a bênção para o seu animal. Então, quando terminar aqui essa nossa celebração, eu vou novamente evocar a bênção dos animais para os vossos animais, né? Ah, Bernardo, mas pode fazer isso? Pode fazer isso, não tem problema nenhum, tá? A bênção que a gente dá é uma bênção que não sou eu que dou a bênção, é Deus, eu apenas sou o instrumento dessa bênção, né? Me ajude, Senhor. Está na vinha, está na sua vinha do amor. Muito bonito, Fátima, muito bonito. Uma oração bonita, né? É por aí mesmo, a gente tem que estar na vinha do amor, né? Vocês sabem, inclusive, que eu falo isso, né? Amem, amem, amem. Quando não souberem fazer, amem, né? É meio por aí mesmo, pessoal. A gente tem que tocar as coisas, amar o nosso irmão, né? Entender que todo o ser é nosso irmão, é nossa irmã, né? São Francisco chega ao ponto de saudar a irmã morte. É a irmã morte, minha irmã morte. Como ele saudava a minha mãe terra, né? Como ele saudava meu irmão fogo. Entendem? Toda a criação é bela e digna de nosso amor por ela, tá, pessoal? Então não nos furtemos de agradecer a Deus pela bênção que Ele nos dá através dos nossos irmãos. E vamos sempre nos lembrar que o domínio que nós temos não é o domínio da destruição, da devastação e da morte, mas sim o domínio do amor e do cuidado, né? A vinha do Senhor nos foi dada para que nós cuidemos dela, para que nós tenhamos benesses dela, que nós lucremos com ela, sim, mas não é para destruição, né? É para o cuidado e para o amor. Pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. É verdade, Reis, é verdade, né? Eu vivo falando, né, que a forma mais eficaz de você evangelizar é através dos seus atos, né? As pessoas têm que olhar para nós e dizer assim, cara, esse sujeito aí é diferente, essa pessoa é diferente, essa mulher é diferente, né? Quem é esse? Por que eles são assim? Né? O que eles têm de diferente? Né? Por que eles se amam apesar dos seus defeitos? Por que eles se toleram apesar das suas limitações? Deixa eu lá saber deles, né? É isso que nós temos que viver intensamente. Essa frase de São Francisco, sabia não? Bom saber, tá vendo? Mais uma frase de São Francisco para o meu repertório, né? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês deixando a minha bênção, tá? Antes de eu me despedir, eu quero pedir que vocês deem um pulinho
no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Tá? O Gaioso põe uma reflexão por escrito todo dia. Por escrito. Então, põe lá, lê a reflexão dele. Tá? Amanhã, 15h30, a gente está de volta junto. Assim que eu terminar, eu vou subir isso para o IGTV, porque é automático. E mais tarde, assim que eu puder, isso vai para o YouTube também. Tá, pessoal? Um abração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, Criador e doador de todos os dons, que nos deu os animais domésticos e selvagens para nos ajudar em nossas empreitadas, em nossas atividades, que nos consolam e nos auxiliam. Tu que fizestes o homem e a mulher, a tua imagem e semelhança, e que nos destes esses bens, para que pudéssemos produzir frutos de justiça, ajudai-nos em nossas obras de bondade. E pela intercessão de São Francisco de Assis, desça sobre todos vós e vossos animais a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida, que reine entre vós a fraternidade, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal, até amanhã, 15h30. Um abração.